Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Polêmica, conversando aqui com as experiências da nossa convidada. E eu deixei uma pergunta para ela no final do segundo bloco, eu gostaria que ela respondesse. Todos nós sabemos, né, da necessidade que o americano, que o governo americano, que a produção americana, que os filmes americanos mostram no que diz respeito à nacionalidade, à importância com a imagem. Isso tudo que se passa, você que morou lá, que viveu dias lá, que trabalhou com projetos sociais, isso tudo é verdade? Olha, tem muita coisa positiva no país, como coisas negativas também. Eu não estou aqui vendendo uma imagem que os Estados Unidos é o melhor lugar do mundo. Fala um pouquinho do positivo e um pouquinho do negativo. Não, eu assim... Na sua experiência. Na minha experiência, eu acho que não vamos falar do negativo, acho que o negativo, né, a gente já vê nas questões políticas deles, a questão da violência, mas eu acho que o positivo ali é a questão da cidadania, que está faltando um pouco para a gente. A questão do cidadão, você cuidar da propriedade pública, a gente acha porque não é nosso, porque é público eu posso destruir. Não, aquilo ali todos usam, aquilo ali é para todos, é para a comunidade, é para a cidade que a gente vive. Então a questão da cidadania, aquilo eu sempre assim, admirei demais lá fora. Não só nos Estados Unidos, como outros países também, que nós precisamos resgatar isso. Eu acho que nós precisamos dar valor ao que nós temos e cuidar. Não achar que é o prefeito da cidade que tem que cuidar, que é o governador do nosso estado que tem que cuidar. Somos nós que temos que cuidar da nossa comunidade, nós que temos que cuidar da nossa escola pública, nós que temos que cuidar e preservar a pracinha que nós temos no nosso bairro. Você me lembrou, um pouco tempo atrás, foi inaugurada uma pracinha em Campos que ligava uma rua à outra. Na verdade, ali era uma casa, né? Quebraram a casa e fizeram uma rua. E sempre quando eu cortava caminho por ali, eu via uma moradora do prédio em frente com um saquinho plástico tirando as fezes de cachorro dos outros e todo mundo que sentava ela reclamava. A pracinha era muito curtinha mesmo, a pracinha de 5, 6 banquinhos, mas ligava e você via, ela se passava como ranzinza, como antipática, mas estava exercendo justamente o zelo pela coisa pública, né? Agora, isso não vem também dos exemplos, não? Nós temos os exemplos políticos, sociais, vamos dizer de lá, engrandecem mais do que os daqui, ou isso é uma questão realmente de cultura, coisa antiga, histórica? Como você vê isso? Eu acho que são as duas coisas, a questão da cultura histórica, né? As pessoas amam o país porque eles veem os resultados. A gente aqui vê pouco resultado. Então isso desanima, isso desmotiva. Eu acho que o brasileiro às vezes, para que eu vou fazer? O que eu vou ganhar em troca? O brasileiro tem muito essa questão, o que eu vou ganhar em troca? Eu vou ganhar em troca uma cidade limpa, né, uma cidade organizada, né? Eu vou ganhar em troca o meu bem-estar, o bem-estar da minha família. Então eu acho que são as duas coisas, a questão política deles, o próprio sistema e a questão de cultura. A sua experiência te fez ter vontade de voltar? Olha, morar lá não. Eu gostaria de voltar, né, estudar. Você já voltou outras vezes para passeio? Já voltei outras vezes a passeio. Chegou a ir ao mesmo lugar, rever as pessoas? Não cheguei lá não. Né, mas já fui outra, mais por passeio mesmo. Mas morar, viver novamente, eu acho que não. Acho que já dei minha contribuição para os Estados Unidos. Acho que você morou exatamente em qual cidade, qual estado? Eu morei... Inicialmente, né? Inicialmente, a primeira vez eu morei em Utah, em Salt Lake City. Morei um tempo lá. Depois eu retornei, morei na Flórida. E por último eu morei em Reno, Nevada. E desses lugares, quais o que mais te chamou a atenção em termos de qualidade, em termos de progresso? Eu gostei muito de Salt Lake City. Questão de segurança... Né? Foi um lugar que eu me senti bem, realmente. Um lugar que eu me identifiquei mais. Agora, você morou lá há 12 anos, mais ou menos na época dos ataques, né? Eu trabalhava em 2011, eu estava trabalhando no Head Start, que era um programa do governo federal, e foi assim bem... Você lembra exatamente onde você estava e o que você estava fazendo nesse momento? Eu estava em casa, me arrumando para ir trabalho, e a minha sogra ligou e falou que estava acontecendo alguma coisa. Ligou, não, lá do Brasil, ela morava também nos Estados Unidos, que estava acontecendo alguma coisa em Nova York. Corri, liguei a televisão, né, e foi assim, realmente...
chocante aquela cena. Mas eu quero explorar um pouquinho mais disso seu. Mas antes eu quero só te lembrar um detalhe aqui para poder fazer o gancho da pergunta. Quando aconteceram os ataques em Paris, me chamou a atenção dos motoristas de táxi deixarem de cobrar naqueles primeiros dias para as pessoas poderem ir para casa, pessoas perdidas, enfim. E quando houve aquele problema nesse desabamento que teve em Minas, que espalhou lama por tudo quanto é lugar, a água potável começou a ficar escassa e os empresários começaram a aumentar o preço do galão da água, né? Então, uma diferença grande. Quando aconteceu isso, os dias que sucederam, o que te chamou a atenção em termos de solidariedade, em termos de patriotismo, em termos de amizade? O que te chamou mais a atenção? Eu acho que foi assim, a preocupação que as pessoas tiveram com os acontecimentos, né, em termos assim de mandarem ajudas para lá. Quer dizer, a cidade que eu morava era uma cidade um pouco menor que Campos. Então a gente não teve assim, estava na região oeste, então não foi assim para a gente, em termos assim, não afetou a gente diretamente nesse sentido, né? Mas eu vi a solidariedade, as pessoas querendo ajudar, as pessoas preocupadas, então, em termos assim, religiosos, fazendo orações, vigílias, para poder ajudar as pessoas que estavam lá. Foi assim, chocante, porque no dia que aconteceu, né, para nós trabalharmos no prédio do governo federal, aquele dia muitos alunos não foram para a escola, os pais ligavam para a gente com medo de acontecer uma coisa, a gente estava do outro lado do país. Mas era um prédio público, assim, um prédio público federal, os pais assim, receosos. E foi aquele dia, eu estava fazendo faculdade na época. Qual faculdade? Eu estudei no Truck Meadows Community College. E o meu professor de administração, ele reuniu todo mundo, nós fizemos um círculo e ele trabalhou em Wall Street muitos anos e ele falou, vamos falar dos nossos sentimentos, não tem como a gente começar a aula, vamos falar dos sentimentos que nós estamos tendo pelo que aconteceu hoje. E foi assim, uma aula assim, inesquecível. A gente vê que o americano tem sentimentos, as pessoas no mundo todo têm sentimentos, elas são solidárias. De repente eu vou ser até um pouco duro no que eu vou comentar com você. Aí a gente volta um pouquinho para os filmes, né? Prega-se uma imagem tem tudo a ver com o que a gente está conversando, estou mudando de assunto. Que o americano é o herói e o Oriente Médio, que é uma expressão até criada pelo próprio americano, né, são os bandidos, né? Então focam-se o americano feliz e tudo que é de ruim e criminoso está sendo orquestrado lá no Ocidente. Nós sabemos que no próprio Estados Unidos tem um terrorismo interno tão grave quanto o outro. Mas o que aconteceu em 11 de setembro é fruto do desempenho americano fora ou você acha que aquilo foi simplesmente uma grande covardia? Eu acho que tem as duas coisas envolvidas, o desempenho lá fora e a covardia aqui, né? Acho que qualquer atentado terrorista, né, é covarde. Ninguém pode levantar uma bandeira, seja ela social, seja ela religiosa ou política, através de um ataque terrorista. Para esse governo que está terminando agora, né, o governo do Obama, para você, sua opinião bem solta, né? Para você, foi realmente um governo que atendeu às expectativas, um negro se alçando ao governo, uma experiência nova, yes we can? Você acha que, na visão que você tem, partindo do princípio do tempo que você viveu, então você ainda tem essa possibilidade de fazer esse contraponto, foi um governo melhor do que os outros? Acho que sim. Eu não posso opinar muito a respeito disso, porque quando ele assumiu a presidência, eu já estava aqui no Brasil. Eu vivi mais o governo Bush. Mas eu acho que algumas coisas boas... um governo ruim, hein? Né? Quer dizer, eu não tive muito o que reclamar, né? Porque acho que, para mim, as coisas deram certo lá, né? Só o ataque terrorista que foi, assim, realmente difícil da gente passar por aquilo. Mas... assim, o governo do Obama, eu acho que muitas coisas boas aconteceram no país. A parte religiosa lá nos Estados Unidos, ela é bem respeitada, essa pluralidade de religiões?
Eu tenho preconceito também. Tem. Acho que e tem. com vocês tem, com latino? Você enfrentou muito isso? Ou isso também é uma coisa meio... Não, tem. Você tem o preconceito, sim. Tem a discriminação, né? Por exemplo, eu trabalhava nessa escola, eu falo inglês fluentemente, mas eu tenho um sotaque, né? Eu tinha uma professora que costumava, trabalhava comigo. Can you repeat, please? O que você falou? Você pode repetir? Aí chegou um dia, eu falei para ela assim, olha, todo mundo me entende, você está com algum problema. Deu logo uma colocada, né? Todo mundo me entende. Né? E depois ficamos grandes amigas lá. Mas foi necessário naquele momento. Foi necessário. Então você tem que... Depois eu falei que eu queria ser a melhor. Porque eu tinha... Na época eu fazia faculdade também, eu queria ser uma aluna exemplar. Porque eu não queria... Eu queria mostrar que mesmo eu sendo latina, sendo de uma outra nacionalidade, eu tinha capacidade. Eu tive a oportunidade de ir na cidade de Bloomington, no estado de Indiana, e ficou muito claro esse problema com o latino. Principalmente a preocupação deles tirarem o emprego deles lá. Porque, com certeza, são mais baratos porque não tem direitos trabalhistas e tal. E você chegava em certos lugares, você via que eles tinham uma preocupação muito grande, principalmente nessas cidades menores, né? Agora, usam muito o trabalho lá mais barato também. Muito mais barato, Você se sentia... como dizer assim, respeitada nos seus direitos? Eu sentia. Tanto trabalhistas como econômicos? Sim, eu sentia. Eu não tenho o que reclamar. Eu não tenho, assim, como dizer, não, os Estados Unidos foi ruim para mim. A minha experiência profissional lá foi ruim. Não, eu aprendi muito, eu cresci muito. Eu colaborei muito com o país. Eu vejo que no meu trabalho eu colaborei também. Mas eu não posso dizer que foi negativo teve um aspecto negativo, porque eu acho que até as coisas que às vezes não funcionaram, que não deram certo, elas me ajudaram. Claro, contribuíram como experiência para eu ser a pessoa que eu sou hoje. Para o meu trabalho, para o meu empreendedorismo, então contribuíram. Agora, voltando um pouquinho à língua inglesa, qual a visão que você tem dentro do Brasil das portas serem abertas ou não quando você tem aí um inglês fluente? É um divisor de águas? Sim. Mais para cá ou mais para fora? Muito, para aqui mesmo, é extremamente importante. Né? Eu trabalho com criança a partir de 2 anos de idade. Então, os pais chegam lá e perguntam, mas é muito novinho, vai aprender o quê? Quantos anos vão se formar se estão começando desde novo? Então, quanto mais cedo a criança ela começa, mais ela vai ter um desenvolvimento maior nesse idioma, vai falar com muito mais fluência. E a aprendizagem de uma segunda língua não é só a linguagem que você está desenvolvendo. A gente tem pesquisas que mostram que a criança que aprende desde cedo, ela é capaz de ser muito mais criativa. E é realmente, ela consegue se sobressair mais. Quando ela tem... Porque quando ela fala 2 idiomas, é como se ela estivesse vivendo em 2 mundos diferentes. Diz que Nós 2 mundos, 2 mundos, né? Sim. Não, que até comentam que até para certos tratamentos de vício de drogas, problemas alguns até psiquiátricos, uma das indicações, é lógico que todo um tratamento em si, é o estudo de uma segunda língua. Uma segunda língua, eu tenho uma aluna adulta que chegou lá uma vez e falou assim, Cleia, eu não quero desenvolver o mal de Alzheimer, estou aqui para aprender. Eu falei, não é bem assim, né? Mas eu quero colocar minha mente para funcionar, quero aprender um novo idioma, aprender uma nova cultura. Agora, tem gente que fala assim, eu falo muito bem inglês e não escrevo bem, ou vice-versa. O ponto positivo e negativo disso, se é que existe ponto positivo? Que a gente chama, né, de fluency e accuracy. Então, a pessoa pode ser fluente no idioma, falar o idioma perfeitamente, mas não escrever. Dependendo para que ela quer o idioma. Eu quero o idioma só para poder viajar. Então, se você fala, se você tem essa habilidade, ótimo. Agora, se você quer aprender o idioma para poder crescer no mercado de trabalho, você tem que ler, tem que escrever bem. É o que eu falo para os meus alunos, né? Aí eles falam, teacher, no filme eles falaram assim. Eu falei assim, mas no filme, aqui você vai aprender a falar corretamente, que você algum dia foi executivo de uma empresa, trabalhar para uma multinacional, você tem que saber falar e escrever correto. E como conseguir diferenciar, as pessoas falam assim, que aí vem essa questão. Falo inglês muito bem, mas existem as peculiaridades locais, as gírias locais. Como inserir isso no estudo? Ou isso não é inserido? Olha, depende às vezes do material que a gente está trabalhando.
né? Agora, eu sempre falo para os alunos, vocês vêm aqui algumas horas durante a semana, tem que ter o estudo fora da escola, fora daquele horário, né? E hoje em dia, o jovem tem acesso a muitas coisas legais, como as séries de televisão, filmes, música, os jogos online. Então, tudo isso ajuda eles desenvolverem, né, a cultura, as gírias, expressões que às vezes não dá tempo da gente trabalhar em sala de aula. Então, o aluno também tem que buscar. Você é originária de qual cidade? Eu nasci em Bom Jesus do Itabapuana. Bom Jesus do Itabapuana. Mas depois você foi para outro lugar. Eu fui para Niterói, morei muitos anos em Niterói. Agora, está em Campos há quanto tempo? Eu estou em Campos desde 2014, agosto de 2014. Qual a visão que você tem? Não é uma visão negativa, né? Não estou aqui te perguntando isso. Mas qual é a visão que você tem da nossa cidade, do lado comercial, do lado social, do lado público? O que você, de bom, né? Vamos falar de bom. Claro, as coisas, né? Só tem uma reclamação, o trânsito. O trânsito. É uma casa para 4 carros. Né? Muito trânsito aqui, a questão mesmo da educação no trânsito. Não é nem assim. Não é o trânsito em si. A quantidade, o volume de carros. O povo para atender celular, desce do carro, volta com o carro aberto. Isso me incomoda em qualquer lugar que eu for, a questão da educação no trânsito, né? A gente precisa muito, não só em Campos, mas na atividade eu moro também, né? Eu me divido em 2 cidades, mas eu vejo assim, a cidade ela tem muito potencial e não é usado o potencial da cidade. A cidade tem pessoas muito capazes aqui. O contato que eu tenho com os pais e outras pessoas que estou conhecendo na cidade, a cidade tem muito potencial e tem que, eu não vou falar um pouquinho de política, mas tem que sair desse meio que acho que só um partido ou só uma pessoa resolve a situação do município. Eu acho que as pessoas têm que olhar um pouco mais para os lados e ver outras oportunidades, outros meios. Porque a cidade tem um potencial muito grande, as pessoas aqui são muito capazes. Precisava aí de um impulso mais organizado. Mais organizado, algo diferente, né? Como empresária, valeu a pena investir na cidade? Valeu, está valendo. A gente está caminhando ainda, mas está valendo a pena. A gente está sendo muito bem recebido pelos pais, né? Nós fizemos um trabalho muito diferenciado no ensino de língua inglesa e a gente não é uma escola de franquia, então a gente tem como trabalhar com cada indivíduo, né? Os professores mais personalizados. Nossos professores estão em constante treinamento. Semana passada, uma das nossas professoras que recém-contratada falou: eu nunca trabalhei num lugar assim, como eu estou feliz de estar aqui. Então, eu quero isso dos meus funcionários, que funcionários, nós somos uma empresa feminina, tanto aqui quanto em Campos e na atividade. Nós somos uma empresa, só mulheres que trabalham na empresa. Então, eu quero que as minhas funcionárias se sintam bem felizes de estarem ali. Porque isso elas vão fazer o melhor para os nossos alunos. Nós temos ainda um minutinho, eu queria que você fizesse as suas considerações finais e no finalzinho dela você deixasse uma mensagem para a gente também em inglês, para estimular os jovens e também os adultos que estejam nos assistindo, que também procurem falar uma segunda língua até para conhecer melhor o mundo. Quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente avança. E às vezes não precisa nem sair de casa. Nem precisa sair de casa, é isso mesmo. Mas que nós devemos tentar sempre fazer o melhor. Não devemos, porque as coisas não estão dando certo, porque o país está desse jeito, a nossa cidade está desse jeito, eu vou ficar assim. Eu não vou ficar sentada na minha zona de conforto. Todos nós podemos fazer uma diferença. E nós fazemos essa diferença com as nossas escolhas. Nas nossas escolhas diárias, nas escolhas que nós fazemos políticas, nas escolhas que nós fazemos familiares, né? Isso vai ajudar, né? E o inglês é super importante. Deixa eu puxar, né, brasa para minha sardinha, mas que o inglês é necessário hoje em dia. Cada vez mais eu vejo jovem entrando no mercado de trabalho despreparado nesse sentido. E aí as pessoas chegam nos procurando, eu quero para ontem. E ontem passou. Então a gente realmente... E amanhã ainda não chegou. Amanhã ainda não chegou. Então o dia de hoje que é o dia para nós fazermos a diferença, né? E vamos ser positivos, otimistas. Eu acho que a gente está precisando disso, né? De um boom. De um boom, de coisas boas. Tem coisas boas em vários setores da nossa vida, da nossa comunidade, né? Ok.
Thank you very much. Thank you so much, and I hope we can have other opportunities. Thank you very much. Beleza, estamos terminando esse papo agradável, terminando mais um programa Polêmica, e até semana que vem com mais um entrevistado.